Olá! Um projeto cultural é um documento que deve ter todo o planejamento artístico. Ele não deve faltar nenhuma informação, pois a Lei de Incentivo à Cultura, ela tem vários critérios que vai avaliar o seu projeto. Por isso que é muito importante que ele seja bem estruturado, que ele seja bem elaborado. É importante você ter uma equipe para ajudá-lo nessa projeção de projeto. Principalmente pessoas que venham ter a capacidade de estruturá-lo no modelo que a Lei de Incentivo à Cultura pede. O checklist do seu projeto ou pré-produção é o momento que você começa a pensar e a rabiscar o que será o seu projeto. Qual é o tema do projeto, o título, qual é o público que você vai atender, o local, tem alvará de localização, tem autorização, tem direitos autorais. Você vai começar a anotar esses pequenos detalhes antes de começar a realizar o projeto. Passo a passo para elaborar um projeto cultural. Olá, a primeira coisa é planejar. Como eu começo? Primeiro você vai começar rabiscando. Tudo que você pensa, coloque no papel. Eu quero criar um projeto. Aí você faz a pergunta, que projeto é esse? Para que eu desejo esse projeto? Por exemplo, uma exposição, um evento de músicas, de dança, uma mostra cultural. Você tem que sempre pensar nesse detalhe. Depois, aonde vai ser realizado esse projeto? O local vai ser na área interna ou externa, vai ser numa comunidade, vai ser em vias principais da cidade, praça. Outra, o público do projeto. Quem você deseja atender? As crianças, a família em geral. E o mais importante, que dia que vai ser feito esse projeto? Eu falo isso porque se for numa área externa, temos que lembrar que tem o período chuvoso, em novembro e dezembro. Eu não posso fazer um evento externo no período de chuva, então pense muito bem nisso. Apesar que não dá para saber quando vai chover, mas vamos pensar nesses pequenos detalhes. Além disso, pensar na pré-produção. O que é pré-produção? É antes de acontecer o projeto. Quem vai estar te ajudando, quem vai fazer as planilhas, tem que ter uma empresa de contabilidade para te apoiar, a equipe profissional, certo? O número de pessoas que esse projeto vai atender. Eu sei que podemos estipular um número, não tem como acertar. E principalmente, em qualquer edital de cultura do Brasil, sensibilidade e acesso. Você tem que pensar principalmente nas pessoas que têm alguma deficiência, certo? Porque muitos projetos no Brasil são reprovados porque não pensa nesse público que tem o direito também de frequentar qualquer área pública do Brasil. A elaboração de projetos, tudo começa com o pensamento. Viabilidade de projetos. Chamamos de checklist prévio ou pré-produção, tá certo? A primeira coisa, produto. O seu projeto, ele vai oferecer o quê? Escrever um livro, gravar CDs, fazer uma exposição, uma mostra cultural, fazer um evento. Então, o checklist prévio é você escrever o que será o seu projeto, qual é o objeto principal do seu projeto. O tema, qual tema você vai utilizar para o seu projeto? E o melhor, projetos similares. Os projetos similares, você vai fazer uma pesquisa de campos, saber quais são os projetos em outros estados e outros países que têm a ver um pouco com o seu. Isso ajuda muito na hora de construir um novo projeto. Local, verificar o local, autorizações, licenças, horários, disponibilidade de agenda, deslocamento do público, estacionamento e etc. Principalmente se for ao ar livre, pensar nas chuvas que pode estar acontecendo naquele período. Como eu falei, não tem como prevenir quando vai chover ou não, mas dá para ter uma prévia analisando, pesquisando, principalmente o tempo. Duração e período da realização. Qual é o tempo que vai durar o seu projeto? São 12 meses, tem edital que autoriza 24 meses,
Vai ser só um dia, um final de semana? Profissionais e equipe. Quantas pessoas irão trabalhar nesse projeto? As empresas terceirizadas. Anotar tudo que vai precisar. Seguranças, produção, coordenação, marketing, advogados, contadores. Isso é muito importante no checklist prévio. Seguros? Sim, principalmente para a equipe, para os artistas, se for um evento internacional, viagens, tudo exige que tem que pagar um seguro. Tem que pensar nisso também. Direitos autorais e uso de imagem. Muito importante saber, principalmente, ter um documento para usar, a imagem das pessoas, dos artistas, do evento e do espaço. Contratações internacionais. Especificidades. Isso também demora um pouco, porque tem que saber sobre passaportes, países, vacinas, tempo, agenda do artista internacional, hospedagem, alimentação, que tipo de comida o artista gosta, o que ele não pode comer. Isso tudo é o tal de checklist que sempre nós falamos quando vamos começar a elaborar um projeto. Nome. Qual será o nome do seu projeto? Histórico de patrocínios. É interessante saber quais são as empresas que já patrocinaram ou patrocinam projetos igual ao seu. Perfil quantitativo de público. Ou seja, qual é o público que você deseja atender com o seu projeto? Jovens, crianças, idosos, músicos, só o público que valoriza a arte contemporânea, escritores, cultura popular. Você tem que analisar qual é o perfil que você pretende atender. E o número. É claro que o número que nós colocamos, o quantitativo, é praticamente uma sugestão. Em média, o espaço, o show, quantas pessoas cabem se você fizer um show em praça ao ar livre, ou no auditório, ou numa galeria, quantas pessoas você pode receber? Gera renda? O seu projeto ele vai também oferecer aos parceiros uma forma de gerar renda, por exemplo, combinar com os comerciantes ou pessoas que trabalham com alimentação, colocar barracas e vender alimentos, por exemplo, na hora do seu evento. Isso também gera renda, tanto para o empresário, para a pessoa, tanto também para o projeto. Combinar, tem pessoas, por exemplo, que pagam um espaço, uma barraca, para colocar no evento e vender algum produto. Quando é projeto cultural e social, tem projetos que eu já escrevi que as associações, elas colocam as barracas gratuitamente e o que elas receberem fica tudo para elas, 100%. Então depende muito como que é o seu projeto, se você vai também focar nessa área social, que na minha visão é muito importante. Usará a lei de incentivos fiscais? O seu projeto, ele tem uma associação onde que pode receber fundos para criança e adolescente, se for um projeto para criança e adolescente. Tem verba do Conselho de Cultura, tem verba principalmente da Pasta Especial de Cultura, que é o Ministério do Turismo que toma conta. A antiga lei Rouanet vai usar. Isso tem que escrever também. Definição do proponente. O proponente é o dono do projeto ou a empresa que vai estar realizando esse projeto. Os patrocinadores, normalmente alguns focam muito isso. Se for uma pessoa física, eles pensam muitas vezes se vai querer patrocinar o projeto ou não. Agora, se for uma pessoa jurídica que tem experiência, uma associação que tem experiência, ele já tem um olhar diferenciado, porque sabe que a prestação de contas tem uma equipe profissional. Então tem que ter esses cuidados. O proponente, ele sempre tem que ter experiência, certo? Então, se o projeto é seu e você ainda não tem experiência, faça uma parceria com um produtor cultural, um agente cultural, diretor cultural, uma associação que já tem experiência em elaboração de projetos através das leis e a parceria vai dar certo. Parceiros, isso é muito importante, né? Nós estamos falando da parceria aqui, tem os parceiros, que são empresas que não são patrocinadoras, mas pode apoiar o projeto, oferecendo mão de obras, pode oferecer produtos, empréstimos, sem verba direta. O seu projeto permite outras edições, séries,
coleção? Ou vai ser só uma vez? Você pretende repetir esse projeto mais vezes? Vai ser só nesse local ou você pretende levar para outras cidades, outros espaços, outro país? Também é interessante separar esses detalhes. Divulgação. Qual vai ser a atração do público? O que você acha que se você levar no seu projeto, apresentar no seu projeto, o público vai ficar muito interessado, ele vai gostar, ele vai querer estar presente? É interessante. Normalmente a gente tem que pensar no público geral, não só em nós, tá? Pode ser, eu sempre falo, eu não tenho que levar o cantor que eu gosto. Esse cantor que eu gosto, a população, aquela cidade, aquela comunidade gosta também? Então é interessante fazer uma pesquisa de campos. O que aquela sociedade quer, aquela comunidade? Se for um projeto social, cultural, onde você vai oferecer oficinas de capoeira, de teatro, aula de piano, dança, sempre fazer uma pesquisa de campos. Não adianta eu querer levar um piano para uma comunidade que ninguém tem interesse em tocar piano. Não adianta montar uma oficina de teatro, sendo que na cidade ou naquela comunidade próxima o teatro não é a cultura principal que eles admiram. Podemos quebrar sim, tem projetos que eu levo primeiro o que a comunidade precisa e de pouco em pouco eu vou gerando e vou inserindo outros tipos de culturas, outros tipos de movimentos para também a comunidade conhecer. Porque acontece muito em projetos culturais, principalmente com oficinas e cursos, a criança, o jovem, o idoso, ele não gosta porque ele não conhece. Então nós temos que aproveitar esse momento e inserir coisas novas, novas culturas, novos movimentos. É o momento. Marcas patrocinadoras. As empresas que você pretende pedir patrocínio está na cidade, no estado, no país. Você já fez uma análise se ela gosta de patrocinar projetos com o tema que você escolheu. É interessante, porque tem empresas que preferem patrocinar só o esporte, não patrocina a cultura. Mas o seu projeto é de cultura, então não tem um porquê você insistir numa empresa que nos editais, no site, deixa bem claro que o foco deles é só esporte. Então tem que ter essa maldade, essa pesquisa, para que não perca tempo, né, correndo atrás de empresas que não é o objetivo dela patrocinar o seu projeto. Institucional, proponente, produtor, artista, o portfólio, isso é muito importante. Além das redes sociais, os materiais impressos. É como eu falei, o institucional pode ser uma associação, tem que ter um produtor cultural. Quem são os artistas que irão apresentar? Tem que ter o portfólio deles, contando a história deles, o nome, a foto. Isso atrai muito o interesse do público. Analisar investimento para pré-produzir, porque desde o momento que você começa a rabiscar o seu projeto, você já está gastando tempo, você pode gastar transporte, gastar materiais para digitar e imprimir, tintas de impressora. Também você tem que escrever o seu gasto na pré-produção, no pré-projeto. O que você está investindo? Tudo isso você tem que colocar na planilha. Cronograma reverso. O cronograma reverso você vai separar na planilha tudo que vai acontecer. Desde o momento que você está rabiscando, está pensando, está elaborando. Clareza de prazos para de cliente em caso de projetos encomendados. O cliente pode sim pedir você para fazer um projeto para ele. Acontece muito. Sempre o que você prometer ao cliente tem que ter no contrato e cumprir o prazo. Certo? Se você prometer ao seu cliente que o projeto vai ficar pronto em 3 meses, faça o melhor. Entregue ele no mínimo 5 dias antes de vencer o prazo, ou até antes. Porque quanto mais você mostrar ao seu cliente que você tem uma agilidade, um compromisso, mais segurança o cliente vai sentir por você. Atraso não dá certo em lugar nenhum na vida. No trabalho, na vida profissional, pessoal, tem que ter muito cuidado. Em reuniões, até mesmo encontro com os amigos. Você é analisado o tempo todo. Se você é uma pessoa que não tem compromisso, que não gosta de seguir horários, que faz tudo do jeito que acha ser certo, infelizmente, você vai ser mal visto, tanto no meio dos amigos como profissional. Então, seja transparente com o seu cliente e cumpra os prazos. O cronograma.
São as fases do seu projeto. Que mês ele vai começar, que mês vai executar e que mês você vai prestar as contas. Coloque isso numa planilha. É muito importante definir datas e horários, principalmente dos eventos. Depois que nós fizemos o checklist ou pré-produção, agora nós vamos começar a fazer o projeto. Elaboração de projetos em geral. Mínimo necessário. Apresentação. Você vai fazer um resumo. O que é o seu projeto? O meu projeto, eu ofereci um curso gratuito para uma comunidade. Vou criar um festival de dança, de música. Vou criar, por exemplo, um encontro de folia de reis com gados, capoeira. Então, nessa apresentação, você vai falar, resumidamente, o que é o seu projeto. Objetivos. O que o seu projeto vai oferecer é importante. Descritivo. Público-alvo, local, data e etc. Justificativa. Por que o meu projeto ele tem que ser realizado? O que a comunidade, a cidade, o país vai ganhar com esse projeto? É a hora de justificar por que eu tenho que fazer esse projeto. Mas o diferencial. Como você já conheceu os outros projetos que pode ser igual ao seu ou paralelo, aí sim você tem que mostrar um diferencial. O que vai ter diferente no seu projeto que ainda os outros não ofereceram? Isso dá um olhar brilhante para o patrocinador. Para as leis de incentivo à cultura. Para as leis de incentivo à cultura, você tem que principalmente falar da importância social, acesso à difusão, valorização da cultura local ou nacional e afinidade com o Plano Nacional de Cultura. Vocês têm que sempre focar nesses pequenos detalhes. Para a Lei de Incentivos Sociais, alinhamento com os princípios dos fundos e de toda a legislação. Valorizar o caráter social e os impactos. Fazer diagnósticos, marco zero. Então, se vocês receberem, por exemplo, dinheiro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente, vocês têm que conhecer principalmente o edital, as leis, os regimentos daquele conselho, certo? Porque se o seu projeto é para criança e adolescente, o dinheiro vem do Fundo da Infância, então tem que ser para criança e adolescente. Você não pode pegar um dinheiro de incentivos sociais, por exemplo, criança e adolescente, e investir, por exemplo, só em idosos, porque também existe o Conselho do Idoso. Então tem que ter muito cuidado, porque se você, na hora de escrever o projeto, ter esse pequeno erro, o seu projeto pode ser desclassificado, não vai ser aprovado. Para a captação, qual a identidade com a fonte de recursos selecionada? Ou seja, vai ser através da Lei de Incentivo à Cultura, vai ser através dos fundos, ou vai ser verba direta. A empresa fala assim, não, eu vou doar 500 mil, 5 mil reais para o seu projeto, mas não vai ter dedução de imposto de renda. Aí é o dinheiro direto que nós falamos, a verba direta. Então você também tem que saber o que vai vir das leis de incentivo à cultura, o que vai vir como apoio e como verba direta. Acontece muito. Tem cidades que o comércio valoriza tanto os projetos sociais que eles fazem destinação de valores diretos, sem ter nenhuma preocupação em passar em fundos na Receita Federal. Nessa fase, o projeto ele já tem que estar todo elaborado, com as etapas todas respeitadas, o planejamento sendo feito conforme o projeto quer. Mas não deixe que você venha perder o foco do projeto na justificativa. A justificativa tem que ser simples, mas com consistência e direcionada. Plano de distribuição. Como no projeto você vai distribuir o seu material? Por exemplo, um livro, um CD. Você vai doar para as escolas municipais, para uma biblioteca pública. Isso é muito importante. Está bem especificado no seu projeto. Normalmente as empresas que estão patrocinando desejam saber como que o projeto vai ser divulgado. Como que a logomarca deles também irão ser divulgada. Eles não vão aceitar colocar a logomarca da empresa, que é séria,
em projetos que vão oferecer alguma insegurança. É interessante apresentar às empresas aonde que será anexada a logomarca delas, nos sites, redes sociais, materiais de impressão, TV, vai falar também nas rádios. Isso é muito importante. Relacionamento. As empresas vão estar analisando o tempo todo qual que é o relacionamento entre a equipe. Quem são os profissionais que você está contratando para o seu projeto. Você acha que não, mas eles analisam muito bem. Eles querem conhecer a equipe para ver aonde eles vão estar investindo dinheiro. Serviços. Quais são os serviços que o seu projeto vai estar oferecendo naquele momento, geração de renda, ou que você vai pedir aos patrocinadores, eles vão ter direitos. Se você patrocinar meu projeto, também você vai ter direito a esses serviços. É bom escrever e mostrar principalmente os futuros patrocinadores. Permissões. É interessantíssimo mostrar que a prefeitura, a secretaria, o Estado, a polícia militar, o corpo de bombeiro autorizou fazer o projeto. Mostrar o alvará de funcionamento, de localização, autorização. Isso passa uma segurança muito grande para o patrocinador na hora da contrapartida. Isenção fiscal. Se a empresa tiver lucro real, sempre lembrar ela, o contador, que ela vai ter dedução no imposto de renda, ela vai ter um desconto. Ou seja, o que a empresa vai destinar para um projeto, ela vai descontar na dívida que ela tem com a Receita Federal. Então é melhor uma empresa investir num projeto cultural, social, do que deixar o dinheiro para a Receita Federal. Essa é a minha visão. Se pode fazer isso, porque se a empresa não patrocinar um projeto, ela vai ter que pagar a Receita. Então era melhor ela pegar uma porcentagem dessa dívida da Receita Federal e investir na comunidade. Porque, querendo ou não, a empresa também tem que reconhecer o espaço que ela está, a cidade, principalmente. Ela só existe por causa da população. Então, ela tem que, sim, como contrapartida, valorizar os eventos culturais e sociais. Acessibilidade. Tem muitos projetos no Brasil que são reprovados, porque existe a lei e também a Constituição que fala que qualquer ser humano tem os mesmos direitos. Então nós temos que lembrar do idoso, da pessoa que tem alguma deficiência, libras e auditivas também, certo? Lembra-se, é muito importante oferecer a todas as pessoas a acessibilidade para participar do seu projeto. Ficha técnica. É importante ter o currículo da sua equipe, profissionais que entendam da área. Pode ser também empresas terceirizadas. Ok? Mas tem que ter essa ficha técnica, falando todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Gestão. Quais são os profissionais que vão estar principalmente prestando contas, em contato direto com as empresas, realizando os eventos? Essa gestão, principalmente na contabilidade. Não é só porque é um contador, um advogado, que eles todos são obrigados a entenderem de projetos sociais, terceiro setor, a Lei 13.019. Não. Vocês têm que sempre pesquisar se aquela equipe que está fazendo a gestão, principalmente a contabilidade e jurídico, tem experiência em projetos sociais, em terceiro setor. Isso é muito importante para não ter problema, principalmente na prestação de contas. Para acertar e ter um projeto de sucesso, lembre-se do planejamento. Pensar na equipe que está te ajudando em pré, durante e pós-produção do projeto. Isso é muito importante. Siga todas as etapas e leia cada edital, porque cada estado, cada cidade e também o Ministério da Cultura criam um edital diferente. Então, cada projeto será diferente, mas sempre leia e siga todas as regras. Agora, nós vamos para a prática. Eu vou pegar um projeto que eu já escrevi e vou mostrar para vocês. Então agora vai ser projetos, planilhas, cartas. Eu vou estar agora mostrando como que se faz. E se precisar de modelos, é só entrar em contato com o Conselho Municipal de Cultura de Ibirité, em Minas Gerais, através do site, das redes sociais, que eu vou liberar esses modelos para facilitar. Primeiro, esse projeto ele vai atender vários estados. Eu peguei um projeto que eu escrevi em 2014, é um projeto, eu falo que é o maior projeto que eu já escrevi, é para uma empresa onde que além da cultura, eles autorizavam também colocar o esporte. É raro acontecer isso, mas esse aqui, por exemplo, ele autorizou colocar projetos cultural e esportivo, tá certo? E esse projeto, ele vai atender
mais de um estado e várias cidades do Brasil. Como é um projeto também de espetáculo de teatro, eu tenho que fazer a lista dos teatros para apresentação artística do projeto. Então aqui, por exemplo, eu coloquei estados, cidades, locais e contatos. Aí aparece em Ibirité, aparece o endereço do teatro e quantos lugares existem no teatro. Na época, eram 930 lugares que tinha esse teatro. Acredito que agora está em 800. Em Maceió, tem o endereço do teatro, cabe 1.251 pessoas dentro do teatro e o telefone. Em Manaus, 701 lugares, telefone. Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, tem o nome do teatro, o e-mail do responsável e o telefone e quantas pessoas cabem no teatro, 200 lugares. E assim vai consequentemente. Isso aqui é muito importante, porque como eu vou falar que eu vou fazer um projeto de espetáculo de teatro em vários estados, mas eu não conheço a realidade do espaço. Aqui, por exemplo, essa lista, eu vou fazer esse projeto dentro dos teatros. É um espaço fechado. Mas eu tenho que conhecer o endereço do teatro, quantas pessoas cabem, né? O teatro oferece quantos lugares e principalmente o contato. Essa planilha são dos estados atendidos e cidades. Essa planilha, esse projeto, eu vou atender 13 estados e 17 cidades. Então eu coloquei o mapa do estado do Brasil, todo aqui, e separei no norte. Eu vou atender o estado do Amazonas, Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Cidades atendidas: Amazonas, Manaus, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador e Alagoinhas, Minas Gerais, Ibirité, Contagem, Espírito Santo, Vitória, São Paulo, Ubatuba e São José do Campos, Rio de Janeiro, Paraty, Paraná, Araucária e Curitiba e o Rio Grande do Sul, Esteio. Sempre bem detalhado, todas as informações, porque a equipe que vai estar analisando o seu projeto, eles têm que entender praticamente os pequenos detalhes, pequenas informações para que o seu projeto seja aprovado. Nesse projeto, eu vou precisar de transporte, porque esse projeto, por exemplo, vai atender a cidade de Minas Gerais, com oficinas. Então, essa planilha é muito importante. Transporte para o projeto. Aqui, Cidade de Sarzedo, Minas Gerais. Eu vou atender segunda a sexta. Destino: Sítio Malongo, Estrada Engenho Seco, número 300, Santa Rosa, Sarzedo, Minas Gerais. Que horário que vai ser o transporte? 6h30, bairro Santa Mônica, São Pedro. E o retorno, às 10 horas. 6h30, bairro Imaculada, Conceição, Santa Mônica, Santa Rita, Santa Rosa de Lima. Então vocês percebem-se que tem 2 horários iguais. Então, ou seja, vai ser ônibus diferentes. Nesse caso, eu coloquei um ônibus para atender 6h30 esses bairros e o outro ônibus 6h30. Às 13h30, também repete. Na cidade de Mário Campos, em Minas Gerais. Também tem um horário, o bairro, o local que o ônibus vai buscar os alunos para as oficinas. Eventos externos, não podemos esquecer. Porque esse projeto, como também vai ter eventos externos, tem que vir a quantidade. Por exemplo, quantidade de pessoas que vão entrar no micro-ônibus, 30. Esse micro-ônibus vai vir da cidade de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. Depois tem mais 20 pessoas, é um micro-ônibus que vai vir da região metropolitana, BH, Contagem e Betim. Depois 20 pessoas, um ônibus. Vai vir pessoas de cidade de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos. 20, região metropolitana, um ônibus de 10 lugares, cidades mais ou menos a 100 quilômetros. Então tem que ser bem detalhado essas planilhas.
Isso facilita também para as empresas de transporte. Se você for contratar uma empresa, eles vão saber quantas pessoas irão entrar dentro do ônibus, irão usar o serviço, e quais são os locais que eles vão passar para encontrar com, nesse caso aqui, são os alunos ou a comunidade. Planilha de vídeos, gravações, edições e cobertura. Isso é muito importante. É a mídia, é o marketing. Então, tudo que vocês estão percebendo vem bem detalhado. Por exemplo, na Amazonas, Manaus, eu vou precisar da cobertura, gravação e edição. Aqui já tem um preço. A empresa vai cobrar R$ 2.400. No Ceará, os preços aqui vocês vão ver que são iguais, porque é a mesma empresa do Nordeste, Norte. Seria uma empresa que iria estar viajando com a nossa equipe, tá? É a empresa de Belo Horizonte. Então é por isso que esse preço aqui está padronizado para algumas cidades. Mas, se for em outro estado, você pode contratar cada estado uma empresa diferente. Mas como essa empresa aqui já trabalha comigo há muito tempo, eu tenho confiança, o trabalho é excelente, então eu prefiro contratá-los para que façam o meu trabalho de qualidade. Tem um aqui, por exemplo, na Bahia, Salvador e Alagoinhas, o preço foi para 4.800, porque foram 2 cidades. As outras não. As outras seria apenas uma cidade. Aqui foi para 4.800 porque vão ser 2 cidades na Bahia. São Paulo também. São Paulo são 2 cidades. Então, é claro que o preço aumenta. Locais, gravações, a quantidades, por exemplo. Lá, aqui no projeto ADAV em Birité, seriam 4 diárias para gravar todas as oficinas que acontecem, né, nesse projeto cultural, porque lá são em torno de 600 alunos. Então, a empresa falou que seria 4 dias para gravar todas as oficinas, que acontece de segunda a sexta-feira. Então, deu 3.600. Gravações 2 diárias, anexo do Mário Campos. Então, deu 1.800. Gravação de 2 diárias, 3 diárias. Então, percebe-se, tem um serviço, quantidade, local e valor. Serviços, quantidades, valor unitário e valor total. Edição de vídeos, porque não basta ir lá só gravar, tem que editar. São 8 vezes. Valor unitário, 4.600. Valor total, 36.000. Edição de eventos externos gravado com 2 ou 3 câmeras. Valor unitário, 2.200. 8 vezes, 17.600. Edição de vídeo de evento no estádio. São 3 vezes. Durante 24, esse projeto ele dura 2 anos, 24 meses. Então, em 24 meses, serão 3 vezes que vão acontecer esse evento no estádio municipal da cidade. Valor unitário 3.000, total 9.000. Edição de material para imprensa para divulgação, 4 vezes. R$2.000, 8.000. Esse projeto, vamos falar assim, a planilha de vídeos, gravações, edições e cobertura, aqui aparece o valor. O valor total do serviço ficou 83.200. Carta de intenção. A carta de intenção, ela é principal para que o projeto aconteça. Porque a carta de intenção, você pode colocar ela quando for enviar esse projeto para algum local. Essa carta de intenção é uma carta onde que a prefeitura, o secretário, a empresa ou a pessoa física, ela escreve falando que tem interesse de estar patrocinando o seu projeto. Essa carta tem que ter data e assinatura. Então, quando você vai fazer um projeto para uma cidade, para um estado, até mesmo para outro país, se você tiver essa carta de intenção, aonde a empresa ou a pessoa física fala que tem interesse de patrocinar o seu projeto, já é um grande ganho. Esse documento é muito importante, porque se o seu projeto for depender principalmente de outros espaços, patrocínio, apoio, sempre tem que ter essa carta afirmando que essa parceria existe. Então, essa carta de intenção de parceria, também nós temos o modelo. Eu mandei, por exemplo, a Secretaria de Educação da cidade de Birité. Vem eu, aí vem o nome do secretário de Educação de Birité, em Minas Gerais, vem o endereço, vem afirmar parceria com a Associação Milton Campos, Desenvolvimento e Assistência à Vocação de Bem-Dotados ADAV, porque essa associação é que é a proponente do projeto. Vem os dados da associação,
CNPJ, endereço, por meio do projeto União Cidadão, do edital da Seleção Pública de Projetos Sociais e Ambientais 2018. Então aqui você coloca todas as informações do seu projeto. Declaro também ter ciência dos direitos e deveres decorrentes. Aí aqui quem assina é o secretário municipal de educação. Se for, por exemplo, uma empresa patrocinadora, é interessante, quando você mandar o projeto para ser analisado, já enviar essa carta. Por exemplo, a empresa Produções Marra tem o interesse de patrocinar o projeto tal, na data tal, local tal, e assina. E isso passa uma credibilidade para quem está analisando os projetos e mostra que já existe parceria. É muito importante carta de intenção de parceria para todos os setores. Pode ser para a prefeitura, para o estado, para empresas, associações, pessoas físicas. Sempre tem que ter essa carta de intenção. Quanto mais cartas de intenção o seu projeto enviar, mais credibilidade, segurança e transparência vai passar para quem estiver analisando o seu projeto para ser aprovado. Ou a proposta de projeto. Orçamento. O orçamento é muito importante para a prestação de contas no final. Nunca deixe de fazer a prestação de contas ou juntar os documentos no final do seu projeto. Já começa a juntar as notas fiscais assim que começa a realizar as compras. Os orçamentos são importantes também ter numa planilha, para saber qual que vai ser o seu gasto, os valores. E lembra-se, o que você colocar no orçamento não pode ser modificado depois que o edital ou o Ministério da Cultura aprovar. Para você modificar qualquer planilha de um projeto aprovado, você tem que pedir autorização, porque se você mexer na planilha de orçamento, você vai ter que devolver esse dinheiro no final do projeto e pode responder judicialmente. Orçamento. Tem que existir orçamento. No mínimo 3, certo? Então, no seu projeto também, todos os seus gastos já tem que ter os 3 orçamentos ou o orçamento principal. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelo da proposta de uma empresa de circo, lá de São Paulo, enviou em meu nome, local da montagem de Minas Gerais. Isso aqui é porque vamos comprar uma lona de circo. É um circo muito grande que cabe em torno de 700 pessoas. Então, a empresa manda no papel timbrado, assinatura do responsável, com CNPJ sempre, certo? Todo orçamento, toda proposta de orçamento tem que ter papel timbrado, CNPJ e assinatura. Essa aqui, por exemplo, o circo, material, lona, palco, estrutura para cortina de veludo, arquibancada modelo green, montagem da estrutura, frete e montagem e green. Esse circo, ele ficou em R$ 982.159. Por que ficou esse preço assustador? Esse circo, ele cabe 700 pessoas, 700 lugares sentados. O prazo de pagamento são 30 dias, o prazo de entrega é 65 dias, a garantia de 12 meses, a validade da proposta 1 ano, incluindo o frete e montagem. Sempre, todo orçamento vai ter a validade da proposta. Então, se o seu projeto, você perceber que vai demorar uns 6 meses, 2 meses para ser analisado, então você tem que avisar a empresa, comunicar quem for fazer o orçamento, que a proposta vai demorar 90 dias. Porque se você não falar, as empresas mandam para você um orçamento e coloca assim, validade 30 dias, validade 20 dias. Então, você tem que pensar qual é o prazo que vai demorar para o seu projeto ser analisado. Então, por isso que eu falo que é interessante você ler o edital e marcar quais são as datas que vai encerrar a análise de documentos, do projeto, aprovação, publicação. Nesse caso, eu pedi à empresa, falei, olha, manda uma proposta que tenha validade de 1 ano, porque esse projeto vai demorar uns 6 meses só para ser analisado e até ser publicado uns 7 meses. É muito importante.